Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa. Na aula 6 de hoje nós vamos falar sobre intervalos reais. Bom, o que são intervalos reais? Nós podemos dizer que um intervalo é um subconjunto do conjunto dos números reais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta real e numérica. Nessa reta real e numérica, eu tenho um intervalo marcado de -2 até o 3. Então, essa parte da minha reta real nós podemos chamar de intervalo real, tá? Então, a distância entre esses dois pontos, -2 e 3, nós dizemos que é um intervalo real. Nós podemos denotar intervalo da seguinte forma, pela notação de intervalo mesmo, tá? Eu só passei aqui para vocês como que seria essa notação na forma de intervalo. Se o intervalo for fechado, nós utilizamos conchetes fechados. Então, coloquei a AB ali com conchetes fechados. Significa que o meu intervalo ele é fechado. Agora, quando você tem um intervalo aberto, você pode denotar de duas formas. Ou utilizando parênteses, então esse parênteses vai indicar que o seu intervalo está aberto, ou você pode utilizar o conchetes aberto. Então, alguns livros eles denotam utilizando conchetes e outros livros parênteses, porém as duas notações estão corretas. Bom, a gente pode denotar também o intervalo na notação de conjuntos. Então, como seria essa notação de conjuntos? Eu tenho aqui um intervalo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Nesse caso, quando eu denoto assim, eu estou denotando na forma de conjunto, tá? Então, você também tem essa opção. Agora, notação por intervalo. É quando a gente representa utilizando ou conchetes, se o intervalo for fechado, conchetes fechado, ou parênteses, se o intervalo for aberto, ou conchetes aberto, tá? E nós ainda podemos denotar pela reta real e numérica. Quando nós formos denotar na reta real e numérica, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Nessa notação, a bolinha pode ser aberta ou fechada. Na sequência, eu vou explicar isso para vocês. Bom, eu tenho a representação de um intervalo que vai de 3 a 5. Se vocês observarem aqui no exemplo, essa bolinha está fechada. O que significa essa bolinha fechada? Ela indica que o 3 ele faz parte do intervalo. Ele pertence a esse intervalo. Se eu fosse representar na forma de intervalo, tá? Na notação de intervalo, eu iria representar o 3 com conchetes fechado. E na reta, a bolinha é o quê? Fechada. Na notação de conjunto, eu teria aqui esse 3 ali, eu usaria o símbolo de que x é maior ou igual a 3. Então, o risquinho ali do igual na desigualdade indica que o 3 faz parte do meu intervalo. O 5 também está com a bolinha fechada, então indica que o 5 também pertence ao meu intervalo. Então, bolinha fechada significa que o intervalo é fechado. Então, os dois extremos aqui vão pertencer a ele. Generalizando, pessoal, nós temos todas essas opções aqui para denotar um intervalo. Primeira opção, vou colocar aqui as três notações eu coloquei aqui as três notações para vocês. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Reparem o seguinte, como eu estou utilizando maior ou igual e menor ou igual, significa que na reta real e numérica a bolinha vai ser fechada. Então, A e B pertencem a esse intervalo. Na notação de intervalo, como vocês podem observar, eu tenho conchetes do quê? Fechado. Agora, x pertencente aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. Gente, como eu estou dizendo que ele é maior que A e menor que B, a bolinha nesse caso vai ser aberta. Isso indica que A e B não fazem parte do meu conjunto ali, são os valores entre eles. Na notação ali de intervalo, a gente vai utilizar o conchetes aberto ou parênteses. Agora, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor do que B. Isso indica que o A pertence ao intervalo e o B não pertence, tá?
Então, como A pertence e B não pertence, bolinha fechada em A e aberta em B. Na notação de intervalo, eu uso colchetes fechado em A e aberto em B. Próximo aqui, notação. X pertencente aos reais, tal que X é maior que A e menor ou igual a B. Então, nesse caso, gente, o que nós temos? Que a bolinha vai ser aberta em A, porque ele não pertence ao intervalo, e fechada em B. Nós temos que essa desigualdade indica que B faz parte do intervalo. Na notação de intervalo, nós vamos ter colchetes aberto em A e colchetes fechado em B. Mais um exemplo aqui. X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a A. Gente, se eu estou dizendo maior ou igual, significa que meu intervalo começa em A faz parte desse intervalo e vai até infinito, tá? Mais infinito. Na notação de conjunto, eu tenho bolinha fechada em A, então colchetes fechado, e mais infinito, o colchete sempre vai ser aberto. Por quê? Porque eu tenho que o intervalo é infinito, não faz sentido você fechar o intervalo se é de A até mais infinito, tá? Outra anotação. X pertencente aos reais, tal que X é maior que A. Gente, eu estou dizendo que X é maior que A. Então, esse intervalo começa em A e vai até mais infinito. Como estou dizendo que é maior, a bolinha tem que ser aberta. Não estou dizendo maior ou igual. Então, quando nós temos maior ou igual, menor ou igual, represento sempre com a bolinha fechada. Isso na reta real e numérica. Agora, quando nós temos maior ou menor, a gente tem que representar com a bolinha o quê? Aberta. Então, na notação de intervalo, nesse exemplo, seria A, intervalo aberto, então colchetes aberto, até mais infinito, que também é aberto. Outro exemplo aqui. X pertencente aos reais, tal que X é menor ou igual a A. Como eu estou dizendo menor ou igual, na reta real e numérica eu represento com a bolinha fechada. Começa em A esse intervalo e vai até o menos infinito. Na notação de intervalo, colchetes fechado para A e aberto ali em menos infinito. Outro exemplo. X pertencente aos reais, tal que X é menor que A. Então, o que isso indica? Que meu intervalo começa em A, na reta real e numérica, bolinha aberta, e vai até o menos infinito. Mais uma vez, notação de intervalo, vai de menos infinito até A. Ambos ali com a bolinha aberta. Beleza, pessoal? Agora, vamos para os exemplos utilizando números. Primeiro, encontre a interseção de cada um dos pares de intervalos. Esse exemplo está no livro de vocês, tá? Praticando exercício 1. Eu vou colocar aqui um intervalo para a gente representar. Então, só de 2, 4, menos 1, 4. Então, primeira coisa, pessoal, para a gente achar a interseção, o ideal é que a gente represente isso na reta real e numérica, porque é mais fácil você visualizar como que vai ficar a sua interseção. Então, vou representar o primeiro intervalo na reta e também o segundo. Reta que não ficou muito reta, né? Vou voltar ali só para a gente olhar qual é o intervalo. Então, 2, 4. Pessoal, o meu intervalo vai de 2 a 4. Eu vou representar isso com a bolinha fechada. Por quê? Porque o meu colchetes está fechado. Então, bolinha fechada em 2 e fechada em 4. Agora, eu tenho aqui de menos 1 até 4. A bolinha vai ser fechada em menos 1. Só uma observação, pessoal. Quando a gente for representar isso, nós temos que tomar cuidado com o seguinte. O menos 1, ele está antes do número 2. Então,
aqui embaixo eu não posso representar ele depois do menos 2. A gente tem que respeitar a ordem dos números na reta real e numérica. Tomem cuidado com isso, porque é bem comum esse erro, tá? Se você errar onde colocar o número, você vai errar toda a tua representação aqui para achar a interseção. Então, eu vou colocar aqui o menos 1 antes do número 2. Bolinha fechada, porque eu tenho colchetes fechados. Agora, 4, pessoal, bolinha aberta, porque eu tenho a representação aqui utilizando parênteses. Gente, eu quero a interseção. O que seria a interseção? O intervalo em comum, o intervalo que faz parte dos dois ao mesmo tempo aqui. Então, para representar isso, uma dica é que vocês marquem aqui os extremos do intervalo. Então, eu vou marcar esses extremos. Os extremos do meu intervalo começam em menos 1, 2 e 4. Como eu quero a interseção, então eu quero o intervalo em comum. Aí eu vou analisar o seguinte: esse intervalo faz parte dos dois? Não. Então, não vai fazer parte da minha interseção. Esse intervalo faz parte dos dois? Sim. É o intervalo que vai de 2 até o 4. Só que prestem atenção no seguinte: eu tenho 4 com a bolinha fechada e 4 com a bolinha aberta. Para você representar a interseção, você tem que pensar que você quer um intervalo em comum. Então, quando eu for representar isso, eu preciso representar com a bolinha aberta. Por que eu vou representar isso com a bolinha aberta? Porque o 4 faz parte do primeiro intervalo, porém ele não faz parte do segundo. Se ele não faz parte do segundo intervalo, bolinha aberta. Então, nós temos aqui que a interseção ela vai de 2 até 4. Na notação de intervalo, nós vamos ter o intervalo fechado em 2 e aberto em 4. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exemplo, então. Deixa eu voltar lá para ver. Agora, eu quero representar o intervalo de menos 3 a 5 e de menos 2 até 4. Então, vou fazer a reta real e numérica novamente. Aí, pessoal, para representar o menos 3 e o 5, eu vou representar com a bolinha aberta, porque o intervalo aqui está aberto, porque eu tenho indicação em parênteses. Então, menos 3 e 5. Próximo intervalo é de menos 2 até o 4. Menos 2 vem depois do menos 3, então marca aqui o menos 2. E o 4, pessoal, bolinha fechada também. Só vou aumentar aqui para ficar melhor. Então, eu representei menos 2, bolinha fechada, e 4, bolinha fechada. Gente, eu quero a interseção, que é o intervalo em comum. Aqui fica fácil a gente visualizar qual vai ser a interseção. Eu vou marcar os extremos aqui do intervalo, porém, nesse caso, eu não tenho necessidade. Fica meio que óbvio a gente analisar aqui qual é a interseção do intervalo. Então, eu vou marcar os extremos. Como a interseção é um intervalo em comum, nós vamos ter que a interseção ela vai de menos 2 até 4. Na notação de intervalo, pessoal, nós vamos ter bolinha fechada, então, intervalo fechado. Então, vai de menos 2 até 4. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho de menos 1 até 0 e 1, 0. Então, vou representar menos 1, 0 e o 1, 0.
Então, nesse caso, como nós temos aqui a notação do parênteses, a bolinha vai ser o quê? Aberta. Então, aberta em -1 e aberta em 0. Agora, vou representar aqui na outra reta o 0, 1. Então, eu tenho o 0 e o 1. Gente, a interseção é um intervalo em comum. Se eu marcar aqui os extremos, eu encontro o seguinte. Observem que o 0 ele está com a bolinha aberta. Então, nesse caso, eu não vou ter uma interseção. Se eu não tenho uma interseção aqui, a solução vai ser vazio. Então, não tem nenhum intervalo que pertença às duas retas ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, nesse caso, nós não temos solução. Solução vai ser vazio. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Eu quero que vocês façam a tarefa de casa, tá? Que são os exercícios complementares que estão disponíveis no portal. Tem bastante coisa lá, pessoal, tem uns exercícios bem interessantes. Eu quero que vocês façam, porque quanto mais você praticar, melhor você vai compreender o conteúdo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigada.